Salve, salve pessoal! Deixe seu like neste vídeo, inscreva-se aqui no canal caso você não seja inscrito. A gente fala muito sobre Flamengo por aqui, hein? E a gente tem que falar sobre algo que marcou a comemoração do título do Flamengo ainda no gramado. Flamengo campeão carioca após derrotar o Fluminense nos pênaltis, depois de um empate por 0-0 no tempo normal. O Léo Ortiz, até questionado pelo companheiro Igor Siqueira, ótimo repórter do UOL, chutou o balde com o José Boto depois do jogo, né? Ele foi questionado, inclusive, sobre a situação do Boto no Flamengo e tal, e aí ele falou, a gente vai contextualizar tudo depois, falou por que não falou antes, né? Isso ele se refere ao discurso do José Boto, né, para com os jogadores após a demissão do então técnico Felipe Luiz, né, em que ele reclamou dos jogadores, ele falou que os jogadores tiveram toda a liberdade do mundo e são corresponsáveis pela queda do Felipe Luiz também. E o Léo Ortiz perguntou e falou isso no microfone, chutou o balde, falou, escuta, por que ele não falou isso antes? Né? E isso vai ao encontro do que eu penso sobre toda essa situação. Acho que o Léo Ortiz foi cirúrgico quando ele fala em relação a isso. Fala, mas peraí, vamos lá, chegou-se a um ponto lamentável, então por que isso não foi falado antes pelo diretor de futebol do Flamengo, José Boto, né? Com os jogadores, reunisse os jogadores e falasse, tá errado isso, tá errado aquilo e tal, vocês estão prejudicando o técnico Felipe Luiz. Então eu achei uma declaração muito importante do Léo Ortiz, contextualizando essa história em relação ao posicionamento do José Boto após a demissão do Felipe Luiz, né? A gente vai falar mais sobre isso nesse vídeo que tem o oferecimento da BandBet. Você que gosta de fazer a sua fezinha, não conhece o site bandbet.bet.br, meu camarada? Então você não sabe o que está perdendo, hein? Aponte agora a sua câmera para o QR Code que aparece na tela, ou se você estiver assistindo a este vídeo pelo celular, você pode digitar no seu browser o endereço bandbet.bet.br. bandbet.bet.br, os dois caminhos te levam à capa do site. E uma vez na capa do site, você clique no botão do Brasileirão da Série A e já tem todo o mercado aberto, e o Flamengo vai enfrentar o Cruzeiro, campeão mineiro, também campeão estadual, nesta quarta-feira pelo Campeonato Brasileiro. É o Flamengo voltando a disputar o Campeonato Brasileiro de Futebol com uma pitada de ironia, né? O técnico Leonardo Jardim foi treinador do Cruzeiro na temporada passada, até por isso chamou a atenção da diretoria do Flamengo e foi contratado para o lugar do Felipe Luiz. BandBet, um lance, infinitas possibilidades, jogue com responsabilidade, é só para maiores de 18 anos. Então tudo isso que o Léo Ortiz falou vai ao encontro exatamente do que eu penso sobre isso. Veja, se a situação estava ficando ruim, né, com o Felipe Luiz escalando os jogadores que ele gostava mais, não necessariamente aqueles jogadores que estavam rendendo melhor, por que então José Boto, antes da demissão do Felipe Luiz, não reuniu o grupo e falar, se a situação não melhorar aqui, nós vamos mandar o Felipe Luiz embora. Então vocês vão ter que se aplicar mais, vocês vão ter que treinar melhor, e é essa a história, e pronto, acabou. Faz parte do papel do José Boto identificar os problemas e, na minha opinião, depois de traçar o diagnóstico, conversar antes com aqueles que são os responsáveis pela situação, né? E o Léo Ortiz falou que o Felipe Luiz aliava liberdade à cobrança, né? E ele disse que funcionou isso super bem na temporada passada, ele nem precisava dizer, né? Afinal de contas, o Flamengo foi campeão brasileiro da Copa do Brasil, estadual, da Supercopa, da Libertadores, ou seja, ganhou de tudo na temporada passada. Então o José Boto poderia ter conversado com os jogadores antes sobre isso. Em contraponto, o Leonardo Jardim chega ao Flamengo e ganha o Campeonato Carioca. A gente vai falar mais sobre o jogo daqui a pouco, mas implementando um regime mais duro do tratamento com os jogadores, não nas palavras, mas nas atitudes, né? Colocando inclusive jogadores ali para se concentrarem, né, no CT antes das partidas e inclusive não usarem mais os celulares
no que diz respeito ao ambiente de vestiário, né? A gente pode discutir se isso está certo, se está errado e tal. Bem verdade é que o Flamengo é campeão carioca pela 40ª vez, o 7º tricampeonato do Flamengo. E inclusive na live, eu fiz a live, tá passando aqui em cima agora, muita gente estava reclamando, né? Pô, foi campeão, mas não jogou bem. Gente, é o seguinte, o Flamengo foi campeão estadual contra o Fluminense, que vinha jogando melhor do que o Flamengo na temporada, né? E foi um jogo horrível, foi um jogo horroroso para ambos os lados. O Fluminense não quis jogar, dava a bola ao Flamengo, que não conseguia penetrar a defesa armada pelo técnico Luiz Ubeldia. Para muitos tricolores, o treinador argentino foi inclusive covarde, né? E o Leonardo Jardim poderia ter se complicado na disputa por pênalti caso o Luiz Araújo tivesse perdido, como de fato perdeu a cobrança, porque ele tirou o Arrascaeta, que é o batedor oficial do Flamengo. O Jorginho é o batedor oficial, né? Mas o Arrascaeta é o segundo, para colocar em campo o Luiz Araújo, né? E o Luiz Araújo desperdiçou a cobrança dele. O Fábio a defendeu. Sorte que o Fluminense perdeu um pênalti também, defendido pelo Rossi, e o Rossi depois pegou a cobrança do Otávio, né? Dando o título ao Flamengo. Então, assim, não dá, tinha gente pedindo fora Leonardo Jardim na live, gente, isso é um absurdo. Não dá para cobrar o técnico Leonardo Jardim pelo pobre futebol apresentado neste domingo, né? Assim, uma loucura pedir cabeça de Leonardo Jardim nesse momento. Imagina, o cara acabou de iniciar o trabalho dele e não pode ser de nenhuma forma crucificado, né? Pelo desempenho pífio do Flamengo durante a partida, até porque o Fluminense jogou muito mal também. Então, assim, ele teve 4 dias de trabalho, é muito pouco. Não dá para cobrá-lo, né? Assim, o Flamengo foi campeão, um jogo, um título, 100% de aproveitamento. É claro que esse aproveitamento não vai ser esse na carreira do Leonardo Jardim à frente do Flamengo, espero que seja bem duradoura, porque trata-se de um bom técnico. Muita gente falou, nada mudou. Pô, como é que ia mudar? Leonardo Jardim nem tinha como fazer muita coisa para mudar. Aos poucos ele vai implementando aquilo que ele pensa como futebol, não só fora dos campos, no que diz respeito a uma linha mais dura, né, de comportamento, como em relação ao time nas 4 linhas, né? E ele falou que deve fazer mudanças em relação à equipe que enfrentou o Fluminense para o jogo contra o Cruzeiro, porque quer 11 jogadores frescos. E a forma de marcação do Leonardo Jardim, implementada pelo Leonardo Jardim, exige que os jogadores, de fato, estejam frescos, ou seja, 100% fisicamente, para que consigam exercer esse tipo de marcação na partida contra o Cruzeiro. Saudações, até a próxima e tchau, tchau.